Glória a Deus, meu Deus, que música maravilhosa, né, gente? Eu quase que não tinha condições de vir aqui na frente, porque somos os seus filhos. Isso tem um significado profundo, gente. A gente vai conversar essa noite um pouco sobre isso também, vai tocar nisso, mas que música maravilhosa, música maravilhosa. Sabe, a gente vai ver um pouco essa noite. Não tem nada a ver, gente, com a nossa capacidade, com o nosso merecimento, com o que a gente fez, com o que passou na nossa vida. Ele chegou na nossa vida e agora temos uma nova história. Amém? E é isso que importa. Eu vou começar isso, deixar essas coisas pesadas para trás. Não olha para os teus defeitos, para as tuas falhas. Olha, Deus sabe de tudo. Ele sabe que Ele se juntou com você, que tem falha, que tem defeito. E aí Ele decidiu que era você assim, do jeito que você tá. Ele te recebeu assim. Amém? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por essa graça, Pai. Essa graça que nos alcançou, essa tão grande e poderosa salvação, Pai. Quero te agradecer, Pai, pela tua presença, Pai. A tua presença tão forte nesse lugar, Pai. A densidade, a doçura da tua presença, Pai. Cremos na operação do Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, Pai, iluminando os olhos do entendimento de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai, para que eles saibam qual a esperança do chamamento deles, qual a riqueza da glória, da herança do Senhor, que eles têm nos santos, e qual a suprema grandeza, Pai, do teu poder para conosco, os que cremos, Pai. Te agradecemos, Pai, pela operação do teu Espírito nessa noite, Pai, trazendo uma aplicação pessoal da palavra que vai ser ministrada aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. O louvor está liberado. Cumpriu o seu papel, né? Deixou o ministro. E a igreja, né? Maravilhoso. Gente, podemos nos assentar. Hoje a gente vai conversar sobre um tema. É um tema que ele não é muito abordado. Nunca vi ministração sobre isso não, na verdade. Né? Quem toca um pouco nisso é a Joyce Maia. Mas vamos conversar sobre o tema da ministração é livre-se da insegurança. Onde é que eu... Okay. Livre-se da insegurança. Diga comigo, livre-se da insegurança. Hoje nós vamos aprender sobre como andarmos nessa liberdade, né? E o slide. Amém? Então, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Será que a insegurança, ela é um traço da personalidade da pessoa? Né? Será que a insegurança, ela faz parte da personalidade de alguém? É parte do temperamento de alguém? Porque se isso for assim, então é somente o caso da gente aprender a conviver com isso. Né? Agora, será que é isso? É bom que o psicólogo está aqui. A gente vai fazer essa... A gente vai falar sobre insegurança emocional, mas na verdade a gente vai avançar sobre outros tipos de insegurança também. Né? E eu trouxe aqui o que é que a psicologia fala sobre o que é insegurança emocional. Insegurança emocional é uma sensação de desconforto desencadeada por pensamentos de que a pessoa não é amada ou não é boa o suficiente para algo ou para alguém. Isso aqui eu peguei num site de psicologia. O psicólogo está dizendo que sim, então vocês vão acreditar em mim, tá certo? A insegurança emocional traz consigo uma sensação de inferioridade. Eu destaquei ali aquelas palavras para vocês irem percebendo que, apesar de ser um problema emocional, ele tem um fundo espiritual, ele tem uma origem espiritual. Traz consigo uma sensação de inferioridade, que faz com que a pessoa não se sinta boa o suficiente para ser amada, reconhecida ou aceita, ainda que a realidade mostre o oposto. Né? Então aqui fala sobre que essa pessoa que sofre de insegurança, ela não é boa. Quem pode ser bom o suficiente para ser amado por Deus? Imagine alguém perfeito, você tem que atender ao nível de perfeição para você ser aceito por Deus. Foi por isso que essa música que a gente foi falando sobre graça. Né? Então, essa pessoa daqui, ela tem uma percepção muito clara de que? Das incapacidades dela.
né? As falhas, as fraquezas dela estão e os fracassos dela estão muito o quê? Ela está bastante consciente disso, de modo que ela sabe que ela não atende ao padrão para ser aceita, para ser amada e para ser reconhecida. E aqui no final diz assim, ó, que ainda que a realidade mostre o oposto, olha só, o que é isso? É a operação da mentira. Não é porque a realidade fala algo, mas a pessoa ela percebe de outro jeito. A Joyce Meyer falando sobre, ela falando sobre insegurança, ela disse que chamou no culto uma vez só na vida dela, disse, chamei no culto uma vez as pessoas que se sentem feias. E aí vieram aquelas pessoas na frente, veio uma menina que parecia uma modelo, ela disse, a menina era linda. Aí Joyce Meyer chegou para ela e disse, olha aí, minha filha, eu acho que você entendeu a convocação errada. Ela disse, não, é que eu me sinto horrorosa. Olha só, então, existe uma operação das trevas para fazer com que a pessoa se veja diferente do que ela realmente é. Amém? Podemos avançar. Travou? Vamos lá, eu tenho aqui. E quais são as causas mais comuns da insegurança? Qual é a origem disso? Né? A psicologia também, dizendo assim, normalmente está relacionada à educação dada pelos pais. Diga comigo, educação dada pelos pais. Eu quero que vocês guardem bem direito esse termo, educação. Porque isso daqui também, isso tem um sentido espiritual por trás. Educação dada pelos pais. Então, qual é a postura dos pais que geram insegurança e medo nos filhos? Eles não valorizam as potencialidades da criança. Então, em vez de ele fortalecer a criança, ele faz o quê? Ele simplesmente... o somente omitir se faz com o quê? Faz com que a criança ela vá gerando esse medo e essa insegurança na vida dela. E o que está por trás da insegurança pode ser o quê? Um medo. Diga comigo, medo. Então o mundo vai achar até que medo é uma coisa normal, mas nós sabemos que o medo é uma ferramenta das trevas, é um espírito. Então está dizendo que o que está por trás da segurança pode ser um medo de ser rejeitado, de que as coisas não deem certo, de ficar só, de ficar pobre, ou medo da reação das pessoas. Então aqui tem o quê? Tem uma insegurança que opera dentro do indivíduo, que é essa insegurança emocional, mas ela também está relacionada, ela também está o quê? Associada ao nível relacional. É no trato com as outras pessoas. Qual vai ser a reação da outra pessoa se eu agir assim? Eita, se eu fizer assim, o que é que ela vai fazer? Amém? Podemos prosseguir. E quais são as consequências da insegurança? A insegurança impede a pessoa de se lançar em novos desafios. Ela rouba a ousadia e a criatividade das pessoas. Isso aqui é tudo da psicologia que eu trouxe, viu? Ainda estamos nessa arena. Ela traz uma frequente sensação de que o indivíduo é inútil e de que nada vale a pena. Ela impede o indivíduo de demonstrar a sua capacidade, por mais eficiente, produtivo e qualificado que ele seja. Isso é a psicologia falando. Mas e para um filho de Deus? Vamos fazer essa leitura das consequências da insegurança para um filho de Deus. Impede a pessoa de se lançar em novos desafios. Ora, nós como cristãos somos chamados para operar no sobrenatural. Né? Você vai ter que ter inspiração. Deus vai falar no teu coração, quando você estiver no mercado, quando você estiver em algum lugar, para você dar uma palavra, para você orar pelo enfermo. Então, se nós estamos paralisados por causa da insegurança, nós não vamos nos lançar nesses desafios. O Espírito Santo vai nos desafiar todo dia. Não é dizer, não, olhe, dê uma palavra, faça isso, impõe as mãos, ore. Então, se essa insegurança está instalada em nós, ela vai fazer o quê? Vai paralisar a nossa ousadia. Amém? Vai roubar a nossa ousadia, a nossa criatividade. Ela uma sensação de que o indivíduo é inútil. Ora, se o diabo consegue te mostrar que você, no reino de Deus, não faz diferença, ele venceu já. E a insegurança ela é uma ferramenta do inferno para quê? Para fazer isso com você, para trazer essa sensação para você. Olha, ninguém te percebe, não. Você é inútil para o reino de Deus, não faz diferença. Você aqui não tem propósito nenhum a cumprir. E traz, falando sobre a capacidade, olha só o que diz. Quer dizer, então, que o indivíduo ele pode ter o chamado, a capacidade. Ele tem um chamado de Deus, ele tem a unção para fazer aquilo, mas mesmo assim ele não consegue o quê? Cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Por quê? Por causa da insegurança. Então veja como esse tema é tão importante,
Porque alguém inseguro, as consequências de ser inseguro não vai afetar somente o teu nível de prosperidade, que eu digo, o teu nível de felicidade na terra, não. Ele vai te deixar uma pessoa triste, com a sensação de que você não presta para nada, né? Com a sensação de que, olha, passar aqui na vida é mesmo que nada. Então, assim, não tem paz, não tem alegria. Isso afeta não apenas a tua vida no particular, não. Afeta a vida de outras pessoas que estão esperando a manifestação de Deus através de você, a manifestação do dom de Deus, para quê? Para que elas possam ser livres. Então, isso vai muito além, quando a gente fala de insegurança, isso vai muito além de nós cuidarmos da nossa própria vida, mas sabendo que a gente vai interromper e impedir o propósito de Deus na terra se a gente não vence isso. Olha que coisa séria que é esse tema. Amém? Vamos avançar. E aqui tem outro ponto também, né? Como filhos de Deus, a Bíblia diz que quando somos chamados para oração, Deus vai compartilhar coisas conosco, o quê? Coisas grandes e ocultas que não sabemos. Então, se a gente tem esse complexo de inferioridade, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar nesse lugar de oração com a perspectiva, Deus numa sintonia, a gente em outra, porque a gente está achando tudo, com aquele complexo de inferioridade, Deus quer comunicar coisas grandes e ocultas. As promessas de Deus, elas são só no sobrenatural. É para levar você para um nível que você nunca imaginou. Tá bem? O teu caminhar de fé, se você acredita que você está praticando a fé, está acontecendo com as outras pessoas, mas não está acontecendo com você, essa ideia, né? Essa sensação, rapaz, acontece com todo mundo, menos comigo. Isso é um trabalho do diabo, para quê? Para deixar você inutilizado. Querendo colocar em você um complexo de inferioridade, trazendo por trás aquela ideia assim, tem algo de errado com você, né? Olha, tem alguma coisa que as pessoas desfrutam de um relacionamento que você não tem. Então, isso é o que está por trás aqui. Amém? Então, a insegurança vai afetar o quê? O recebimento das promessas de Deus, o teu caminhar de fé, as tuas orações e o teu chamado. Diga que Miguel é uma força do inferno para me destruir. Mas diga comigo, mas Deus tem salvação. Amém? Vamos prosseguir. Então, será que nós podemos viver livres da insegurança? Será que podemos viver livres da insegurança? Lá em Isaías 9,6, essa profecia falando sobre o Messias. Diz assim, a parte B, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da... Essa palavra paz, no hebraico, é shalom. E ela tem como um de seus sinônimos a palavra segurança. Então, quando lemos paz, podemos ler segurança no hebraico. No grego, podemos fazer a mesma leitura. A gente vai ver aqui. Ainda no livro de Isaías, o profeta messiânico, Isaías 32, 17, diz, o efeito da justiça será shalom. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, está dizendo que a paz, que é o shalom, que é segurança, a segurança é o quê? É um efeito da justiça. E o fruto, que é a mesma coisa. O fruto é o quê? O resultado. O fruto da justiça que esse Messias traria seria o quê? Repouso e segurança para... Então, a gente está começando a ver aqui que justiça e segurança estão intimamente ligados nas Escrituras. Amém? E que a segurança é um efeito da justiça, um resultado da justiça. Pode avançar. Mas será que esse Messias já foi enviado? A gente vai ver aqui, né? Como eu falei para vocês, o equivalente do shalom no grego é eirene, que é paz. E olha o que diz a concordância Strong. Paz, o primeiro sinônimo que ela coloca é qual? Diga comigo, segurança. Segurança, prosperidade, felicidade, pois a paz e a harmonia fazem e mantêm as coisas o quê? E prósperas. Serenidade, tranquilidade, o perfeito contentamento da vida. Totalmente feliz e... Tá vendo? A palavra paz traz a calma e a serenidade da vida, da qual o quê? Medo e ansiedade. Percebe como está tudo ligado, quando aqueles conceitos de psicologia que eu trouxe no começo, falando?
foram banidos para sempre. É também a palavra usada para descrever o que? Perfeição dos relacionamentos. Maturidade dos relacionamentos. Amém? A segurança está associada aqui à maturidade dos relacionamentos. A gente vai ver isso mais na frente também. Pode passar. Então, 2 Coríntios 5:21 vem falando o quê? Que aquela promessa lá, que está em Isaías, que ele disse que enviaria o Messias, aquela profecia se cumpriu em Jesus Cristo, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos o quê? Então, Deus nos tornou justiça, aquela justiça que Isaías estava falando. Deus nos tornou justiça. Então, quando Ele nos fez justiça, Ele fez o quê? Garantiu segurança para nós também. Existe o efeito da segurança que vem pelo fato de sermos tornados justiça de Deus. Amém? E aqui em Romanos 5:21, a gente vê novamente essa relação, dizendo que justificados, pois mediante a fé, temos o quê? Eirene com Deus. Vamos fazer a leitura agora. Quando justificados, olha a relação, justiça e segurança. Justificados, pois, mediante a fé, temos segurança com Deus. Então está dizendo agora que, olha, a profecia foi cumprida e agora a segurança é o quê? É um direito de todo filho de Deus. Andar em segurança emocional, em segurança no relacionamento com outras pessoas e segurança no seu relacionamento com Deus. Amém? Então diga comigo, segurança é um direito meu. E é diferente, não é? Se Deus dissesse assim, não, é a minha vontade. Isso era exatamente a expressão no Antigo Testamento. Não, Deus tem vontade de que nós andemos em segurança. Mas agora, quando Ele envia Jesus, Ele consegue o quê? Ele transforma a sua vontade. A sua vontade encontra agora uma base legal, né, operando em Jesus para quê? Para apresentar agora a segurança na nova aliança como um direito de todo crente. E é diferente, não é? Porque se um juiz bate o martelo e diz que uma casa é sua, está lá a casa tem até alguém dentro, mas o juiz diz que a casa é sua, você vai desistir da casa? Não, meu amigo, é seu direito. Quem está lá vai ter que sair. Assim também é com a segurança. Talvez hoje você não esteja desfrutando dessa segurança que a Bíblia diz, e a gente vai ver quais são os sentidos que a Bíblia traz para a segurança. Talvez você hoje não esteja experimentando disso, mas você não deve abrir mão, porque isso é um direito seu. Amém? Não é porque você não está lá ainda, né, que você vai abrir mão disso. Você tem parte da consciência de que isso é um direito seu. Diga comigo, segurança é um direito meu. Eu não abro mão. Pode avançar. Então, que segurança é essa da qual a Bíblia nos fala? A Bíblia fala sobre 3 tipos de segurança. Fala sobre essa segurança interior ou segurança emocional. Fala da segurança com as pessoas, no relacionamento com as pessoas, porque a gente viu que essa palavra segurança está relacionada com a perfeição dos relacionamentos, no nosso relacionamento com as pessoas e uma segurança no nosso relacionamento com Deus. Amém? Pode avançar. Segurança interior. Vamos lá comigo em 1 Coríntios 4:3. 1 Coríntios 4:3. Eu trouxe algumas passagens, gente, no slide para justamente adiantar, porque o tema é amplo. Primeira Coríntios 4:3 diz assim, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim, olha, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, no 4. Então, quando a gente olha esse versículo assim, separadamente, parece até uma arrogância de Paulo, né? Olha só, não me importa ser julgado nem por vocês, nem por tribunal humano. Aliás, nem eu mesmo me julgo. Porque o que significa um julgamento? Julgar é proferir uma sentença. Então ele está dizendo, olha, eu não vou aceitar uma qualificação que as pessoas querem me atribuir, nem que um tribunal humano quer me atribuir. Aliás, ele estava dizendo, nem eu julgo a mim mesmo. O que isso quer dizer? Que existe um jogo no nosso homem interior, em que o nosso homem exterior fica o quê? Nos qualificando em todo o tempo. Como é que é essa qualificação, Eduardo? É que quando eu peco, o homem exterior vai dizer, você é um pecador.
Quando você erra, ele vai dizer, olha, você é inútil. Quando você faz alguma coisa de errado, né, ele vai dizer, olha, essa coisa, a palavra de Deus não está funcionando em nada na tua vida. Então o apóstolo Paulo estava dizendo o que aqui? Não, essas qualificações que o homem exterior quer imputar no meu espírito, eu não aceito não. Ele pode falar, mas eu tenho uma fonte que me diz quem eu sou, e essa fonte é a palavra de Deus. Amém? Então, esse versículo tem esse sentido aqui. Ele vai mostrando como Paulo, ele alcançou essa maturidade, essa segurança em quem ele era em Cristo, de modo que agora ele sabe como receber informações de fora, sem deixar que isso altere, sem deixar que isso mexa com ele. Amém? Vamos lá em frente. Então ele está falando sobre o que aqui? A Bíblia fala sobre essa segurança interior, dizendo o quê? Existe um diálogo entre o teu homem exterior e o teu homem interior, em que o teu homem exterior vai pegando as informações que estão de fora e vai querendo o quê? Trazer qualificações para o teu homem exterior, para que você se convença, é mesmo, eu sou pecador, porque eu peco, né? De fato, rapaz, eu errei, eu caí de novo nisso, não é possível. Aí ele vai dizer, né, olha, tem algo de errado com você, a palavra de Deus não está operando não. Eu acho que o Espírito Santo nem está aí dentro, na verdade, porque você errou de novo a mesma coisa. E aí ele vai querer o quê? Vai querer roubar aquilo que a Bíblia, que você tem colocado no teu homem interior, a partir da convicção que você tem da palavra de Deus. Amém? Então, quando a gente fala em segurança interior, qual é o sentido que a Bíblia traz para isso? Ter segurança interior significa o quê? Que podemos ser livres do complexo de inferioridade, do senso de inadequação e do senso de que há algo de errado conosco. Dizer que temos segurança interior quer dizer o quê? Que podemos ser nós mesmos sem o medo de sermos rejeitados pelas pessoas. E de que o nosso valor não está baseado na nossa perfeição. O seu valor está baseado na obra de Cristo. Essa sim foi perfeita. Então a Bíblia não vai falar, não vai dizer... Teve uma vez que um homem se converteu na nossa igreja, aí ele disse assim... a gente foi na sala da consolidação, que a gente trabalha com a consolidação na nossa igreja, aí disse assim, olha irmão, pronto, eu cheguei nesse ponto que eu podia aceitar Jesus, porque eu bebia, eu fumava, eu fazia coisas erradas, mas eu parei com tudo, agora eu posso aceitar Jesus. Aí... eu não quis naquele momento, porque não era o momento adequado, mas eu pensei comigo, rapaz, foi ótimo somente para a tua saúde, porque para Deus não significou absolutamente nada. Porque Deus não parte desse ponto. Ah, não, eu agora cheguei no ponto que eu posso aceitar Jesus. Não, Deus não parte desse ponto, não. Deus olha para Jesus e diz, deixa eu ver se foi perfeito aqui, rapaz, nota 10. Então ele pode ser aceito, porque ele está em mim, ele está em Cristo. Amém? Pode passar. Outro tipo de segurança que a Bíblia fala é segurança com as pessoas, falando que poder desse relacionamento com as pessoas. Vamos lá em Gálatas 1:10. Vocês projetam... Vou chegar lá. Eita, sumiu aqui. Gálatas 1:10. O apóstolo Paulo diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo trazer aqui? Ele estava dizendo, olha, eu não estou aqui para ser, como ele fala nesse sentido, para agradar os homens. Veja, você está servindo aqui nessa igreja, você é membro dessa igreja, é claro que você deve agradar o seu pastor, porque o seu pastor vai te guiar pelo caminho onde você deve andar. Não é esse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? E essa mensagem também não é uma mensagem para quem está andando em pecado, tá certo, gente? Isso aqui são para pessoas que estão determinadas a andar certo com Deus, porque senão a pessoa vai ler isso, eu vou agradar homens, não, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Não, eu quero que vocês peguem bem o sentido dessa mensagem aqui. Então ele está dizendo, olha, eu não vou andar para agradar homens não, porque das duas coisas uma,
Ou você vai ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Ou você vai ser guiado pela opinião das pessoas. Ou você vai se conformar à imagem de Jesus, ou você vai se conformar à imagem de outra pessoa. Amém? Então, quando fala dessa segurança com as pessoas, está falando o quê? De que nós podemos ouvir críticas e opiniões sem nos deixarmos manipular pelas pessoas. Porque as pessoas vão querer fazer o quê? Elas vão querer nos conduzir para que nós façamos o que elas querem. E aí, para fazer o que elas querem, para ganhar a aceitação delas, a gente vai fazer o quê? Vai deixar de fazer o que a gente quer fazer sendo guiado pelo Espírito Santo. Para quê? Para ganhar a aceitação das pessoas. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente não sabe que nós já fomos aceitos no amado, conforme Efésios 2:10. Amém? Então, fala que nós somos livres para nos conformarmos a Jesus, para ser guiados pelo Espírito Santo, e podemos ser livres da comparação com outras pessoas. Amém? Pode avançar. Fala também, a Bíblia fala de um outro tipo de segurança, que é a segurança com Deus. O que é que essa segurança com Deus fala? Diz que não tem nada de errado no teu relacionamento com Deus. E aí o diabo muitas vezes vai fazer o quê? Às vezes Deus te deu uma promessa grande, algo que ele vai precisar trabalhar em você para você receber, algo que está certo de acontecer, mas como aconteceu, por isso que eu falei dessa segurança com as pessoas antes. Porque se você, na caminhada, se compara e a promessa aconteceu na vida do teu irmão e não aconteceu na sua, qual é a conclusão que você vai chegar? Rapaz, tem alguma coisa errada contigo. Ou alguma coisa errada contigo, ou alguma coisa no teu relacionamento com Deus. É um pecado oculto que você nem sabe. Amém? Então, essa segurança com Deus fala o quê? Essa segurança com Deus fala o seguinte: meu filho, não tem nada de errado com você. Não tem nada errado no teu relacionamento comigo. Amém? Fala que esse relacionamento, essa segurança, fala de quê? Fala que o teu relacionamento com Deus não está numa corda bamba, não. Né? Que o teu relacionamento com Ele não está baseado naquilo que você faz. Eita, então, e se eu sou perfeito o suficiente, então as coisas acontecem. Eita, se eu sou perfeito o suficiente, então Deus me ama mais. Amém? Então fala desse sentido de que o teu relacionamento com Deus não está baseado no desempenho de Cristo que foi perfeito, e você está nele. Então, se podemos andar com essa consciência de que estamos andando no desempenho de Cristo, amém? Sabemos que estamos seguros, porque a obra de Cristo foi perfeita. Ninguém pode colocar um ai naquela obra, é perfeita. E você está nele. Amém? Então, essa segurança com Deus fala o quê? Que nós somos aceitos, diga comigo, aceitos e aprovados. Diga comigo, eu sou aceito e eu sou aprovado. Você não vai ser aprovado se você for bom o suficiente, perfeito o suficiente. Se você andar suficientemente na palavra, então Deus vai te aceitar. Por enquanto Ele vai te tolerando, sabe? Mas quando você erra, então Ele fica decepcionado com você. É assim? Não. Porque temos essa segurança com Deus. Amém? E de que somos, e quando a gente fala assim que somos aceitos por Deus, fica parecendo até que é uma tolerância, né? Deus, eu vou te aceitar, tu fosse enxertado, mas tô de olho. Se tu pisar na bola, a tua salvação está a perigo a qualquer momento. Não é isso não. Esse aceito não tem esse sentido de tolerância não, esse aceito tem o sentido de, olha, você é amado mesmo. Você é amado mesmo, eu tenho prazer em você. Amém? E lá em Efésios 2:10 diz que nós somos feitura dele. Quando diz que somos feitura, diz o quê? É uma obra de arte. O irmão Rick Renner, falando sobre essa palavra de feitura, diz, olha, você é uma obra de arte. Ou seja, Deus olha para você e diz assim, rapaz, é uma maravilha que eu fiz, olha a minha obra de arte ali. Sabe? E por que então, se Deus nos vê assim, por que muitas vezes nós começamos a meditar nas nossas falhas e fraquezas e vamos tirando a conclusão, rapaz, não sei não. Já não sei mais se essa promessa nem é para mim, porque eu já pequei tanto nesse caminho para lá. Amém? Aí eu quis trazer essa ideia sobre o amor de Deus. O que significa dizer que nós somos amados por Deus? Porque lá em João 3,16, fala que Deus amou o mundo e
Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, né? Então fala sobre esse amor incondicional, esse amor sacrificial de Deus. Mas eu quero trazer para vocês essa perspectiva aqui desse amor incondicional, que significa dizer que nós somos amados por Deus. Vamos lá. O irmão Rick Renner, falando sobre o amor ágape, que é o amor de Deus, diz assim: o ágape ocorre quando o indivíduo vê, reconhece, entende e o quê? Aprecia o valor de um objeto ou de uma pessoa. Então, olha só, eu vim para dizer a você nessa noite que Deus aprecia o seu valor. É isso que está dizendo aqui. Esse amor faz com que o observador, que é Deus, veja esse objeto ou pessoa o quê? Com grande Deus vê você com grande estima, temor, respeito, maravilha e sincera admiração. É como Deus te vê. Então não é aquela coisa que Deus está... Estou de olho, esse menino. Tu pisar na bola aí mais uma vez, encheu tua cota aqui, não vai acontecer mais nada na tua vida, estás eliminado do relacionamento comigo. Não. E comigo eu sou amado. O amor ágape é um amor incondicional. Ele não está procurando o que pode receber, e sim o que pode dar. Pode avançar. Sua admiração pela pessoa amada, olha o que está dizendo a respeito de Deus olhando para vocês. Sua admiração pela pessoa amada é tão profunda que ele é obrigado a derramar amor sobre aquele objeto ou pessoa, independentemente da resposta. Então quer dizer que Deus não vai te amar menos porque você falha menos. Por isso que eu falei, essa mensagem não é para pecador, para quem está no mundo pecando à vontade, não. Essa mensagem é para aqueles que estão andando com Deus e querem corresponder a esse amor, a esse chamado para andar em amor e santidade que Deus tem para nós. Mas sabemos que nessa caminhada de andar em amor e santidade aqui na terra, refletindo o caráter de Cristo, nós vamos errar. Então nós não podemos tirar conclusões falsas, né, de achar que, rapaz, eu não sei mais se Deus me ama tanto assim. Amém? Então fala sobre... Esse é o profundo amor que Deus tem para com a raça humana. Quando você ama com um amor tão puro que nada espera em retribuição, é impossível se sentir magoado ou decepcionado pela resposta das pessoas a quem você dedicou o seu amor. Ora, se é impossível que aquele que ama com amor ágape, está aí no slide, se é impossível que aquele que ama com amor ágape se sinta decepcionado, por que é que muitas vezes quando nós erramos, a gente tem vem esse pensamento sobre nós dizendo, olha, rapaz, agora não vai funcionar mais na tua vida não, tem alguma coisa errada, tua caminhada já foi. Amém? Então por que é que a gente acha que Deus está decepcionado quando a gente falha? Porque a gente ainda não está correspondendo ao nível de santidade que Ele espera. Amém? Pode avançar. Acabou, foi? O slide aí. Amém? Então, eu tenho aqui. Então, falando sobre isso, e de termos essa consciência de que somos, na verdade, amados, e que esse amor não é uma tolerância de Deus para conosco. Amém? Então, aí você vai me perguntar assim, Eduardo, você falou agora desses 3 tipos de segurança que a Bíblia garante para mim como filho de Deus, mas eu já nasci de novo, já aceitei Jesus, já sou uma nova criatura. Mas então por que é que eu ainda estou sofrendo com esse tipo de sensação de insegurança? Por que eu ainda estou sofrendo com isso? Por que é que eu estou ainda experimentando isso na minha vida? Amém? Outra pergunta que cabe, como é que eu me livro dessa insegurança? Será que agora... A Bíblia disse que nós somos feitos de justiça de Deus e que o efeito da justiça é a segurança. Mas agora que eu nasci de novo, eu ainda não estou desfrutando, Eduardo, desse efeito. Como eu faço? Será que é a falta de oração? Será que é um ministro ungido que tem que pôr a mão na minha cabeça? Será que eu tenho que vir num culto de libertação? Será que é eu pedir muito a Deus, então eu vou convencer Deus a finalmente, e do dia para a noite, eu vou sair de uma posição de insegurança para uma posição de segurança? Será que é assim? Amém? Então, como é que nós entramos nessa segurança que eu mostrei para vocês que o apóstolo Paulo entrou? Como é que eu me livro da insegurança? Amém? Então, qual o grande ponto aqui? Nós vimos que a segurança é um efeito da justiça.
Só que a justiça, ela é o quê? Ela é imputada. Ela é diferente, né, do novo nascimento, em que você recebe instantaneamente aquilo ali. O que significa dizer que a justiça, ela nos é imputada? O pastor Humberto costuma sempre falar sobre isso, né? A Bíblia fala que nós nos tornamos, Jesus fez de nós o que? Reis. Mas será que uma coroa na cabeça de um rei faz com que ele pense, fale e haja como um rei? Não. Por quê? Porque esse chamado para ser reis também é imputado. Ou seja, para que nós possamos desfrutar dos benefícios dessa justiça, nós precisamos do quê? Renovar nossa mente com a palavra. Não é algo que vai acontecer, então dormi inseguro e agora quando eu acordei finalmente, eu fui para um culto e agora eu me tornei seguro. Não. Como a justiça ela é imputada, ela demanda de nós o quê? Uma renovação da nossa mente com a palavra. Naquilo que diz respeito a sermos feitos justiça de Deus. Amém? Então, pode prosseguir. Foi de novo. Então, quando nós começamos a olhar na vida de Jesus, como é que eu me livro da insegurança? Então, eu trouxe aqui para vocês 7 chaves para compartilhar com vocês que foram encontradas na vida de Jesus, que tornaram Jesus o quê? Livre da insegurança. Amém? Eu não sei se você sabe. Vamos dar uma lidinha lá em Hebreus 12, 2. Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o quê? Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Lá em Isaías 53:3 diz que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Então, quer dizer, aquele que era o Messias, que veio ao mundo para curar, para libertar, para trazer salvação para a humanidade, encarou uma oposição tremenda dos pecadores. Ele foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. E como foi que Deus fez para blindar Jesus, para que Jesus pudesse suportar essa oposição, toda essa rejeição andando num ambiente em que ele era rejeitado? Porque Jesus fazia um milagre e o cara dizia, é Beelzebu que está operando. Jesus não deixava matar uma mulher apedrejada e ele dizia, ele está ferindo a lei. Dizia que ele era pecador, dizia que ele era filho de Beelzebu, que ele operava por Satanás. Então Jesus precisava o quê? Andar aqui na terra o quê? Blindado, para fazer com o quê? Para fazer com que a opinião que as pessoas tinham a respeito dele não fizesse o quê? Não mudasse a crença interior dele, não mudasse quem ele era, que ele tinha descoberto pelas escrituras que ele era. Como foi que Deus fez isso com Jesus? Porque nós também precisamos. Nós estamos vivendo hoje num ambiente em que as pessoas querem fazer com que nós andemos de acordo com o que elas querem. Porque se nós não fazemos o que as pessoas, se nós não dizemos não, nós somos rejeitados. As pessoas podem nos rejeitar. Agora o ponto é, qual é o efeito disso em nós? Então precisamos vamos ver na vida de Jesus, o que foi que Deus fez em Jesus, com Jesus, para blindar Jesus, para que ele pudesse o quê? Sofrer toda essa oposição e essa rejeição, mas mesmo assim, cumprir a perfeita vontade de Deus e andar aqui em prosperidade, numa vida plena. Se você acha que Jesus, quando ele era rejeitado e ele encontrava essa posição, você acha que Jesus ficava arrasado? Ai meu Deus, vou para o meu quarto agora. Não, Jesus andou aqui em prosperidade, suprido em tudo. Eu vejo Jesus alguém alegre, cumprindo a missão de Deus. Finalmente eu cheguei, eu sou o Messias, eu vou salvar a humanidade, andando em alegria, em paz, para cumprir a vontade de Deus.
Amém? Então, temos que aprender com Jesus essas chaves. Eu trouxe aqui para vocês 7 chaves. A primeira delas é a seguinte: posicione-se como justiça de Deus. Mas, irmão, você está falando aí, desde que hoje que você fala justiça, justiça, justiça. Afinal, o que é a justiça? Justiça, de acordo com a definição da apostila do Rema, diz o seguinte: é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus. Olha como essas palavras aqui têm justamente relação com aquele conceito de psicologia que a gente mostrou no começo. Sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido. Na Bíblia Amplificada, falando sobre justiça, diz o seguinte: ser justiça é ser o que devemos ser, aprovados e aceitos, em um relacionamento correto com Deus por sua diz assim, pelo seu desempenho? Não, pela bondade dele. Amém? Então está falando o quê? De você andar aqui na terra livre de medo, livre de culpa, de condenação. Amém? Então, quando a gente fala sobre posicionar-se como justiça, sabendo que a justiça é imputada, a gente precisa o quê? Renovar nossa mente com a palavra para saber, olha, eu sou aceito. Porque se sabemos que somos aceitos no amado, nós não vamos nos deixar manipular pelas pessoas para fazer o que as pessoas querem que nós façamos, porque nós sabemos que já somos aceitos, então somos livres para poder andar sendo dirigidos por Deus. Dirigidos pelo Espírito Santo, em vez de ser dirigido pela opinião das pessoas. Em vez de eu ficar procurando ser aceito e procurar uma referência na terra para que eu possa me guiar, eu agora posso fazer o quê? Eu estou livre para me conformar à imagem de Cristo, porque eu sei que eu já sou aceito. Então isso demanda de nós o quê? Uma renovação da nossa mente. Existem outros fundamentos que podem estar no lugar disso aqui? Pode. Sabe que a gente pode estar buscando ser aceito pelas pessoas por causa do cargo que nós ocupamos, até na igreja. Ah, não. Finalmente, se eu um dia me tornar um diácono da igreja, eu vou ser aceito. Se eu tiver dinheiro suficiente, eu vou ser aceito. Se eu for professor do Rema, eu vou ser aceito. Se eu fizer tal escola, eu vou ser aceito. Não, todas essas coisas são lícitas. Mas você não deve buscar isso como um fundamento para a sua aceitação. O fundamento da sua aceitação é o fato de que Jesus já veio e já disse a você: olha, você é aceito. Você é aceito no amado. Amém? Então não devemos procurar fundamentar a nossa aceitação em quê? Na nossa aparência, na nossa profissão, cargo na igreja, performance, dinheiro. E até às vezes, não, mas eu conheço o vereador da cidade. Eu conheço o prefeito. Eu sou primo do prefeito. Para quê? Para buscar a aceitação dos homens. Amém? Pode prosseguir. Eita. Então, essa foi a primeira chave. Nos posicionarmos como justiça de Deus. Né? Diante de quê? Nos nossos relacionamentos. A segunda chave: seja educado por Deus e não pelo diabo. Veja, aí eu trouxe essa parte aqui da psicologia também, das mesmas fontes que eu trouxe. Os filhos precisam da afirmação dos seus pais. É obrigação dos pais ensinar a seus filhos que eles são amados, apesar das suas fraquezas e falhas. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Isso é psicologia, viu? Se as crianças forem ensinadas assim, elas terão uma personalidade sólida e serão livres de manifestar perfeição e de buscar a aprovação das pessoas para serem aceitas. Então, o ponto, por que eu destaquei lá no começo da educação? Porque, sabendo disso, sabendo que os filhos precisam de afirmação dos pais, o que acontece? Deus, como um bom pai, ele providenciou uma forma de nos afirmar. Mas o diabo também sabendo de quê? Lá em Provérbios 23:7 diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso fala de quê? De que nós podemos obter a nossa autoimagem é formada a partir das informações que nós recebemos. Então, nós nos vemos a partir de informações que recebemos. Então, o diabo vai fazer o que aqui? Ele vai nos inserir no ambiente, muitas vezes é até a nossa casa, pais que não conhecem a palavra, e que eles não afirmam os seus filhos. Eles não destacam as qualidades dos seus filhos, eles simplesmente se omitem, quando não botam para baixo, né? Porque eu já ouvi dizer que tem pai, meu amigo, que, pelo amor de Deus. Então, talvez essa seja até a tua situação. Você foi criado num ambiente em que os teus pais, eles falavam mal de você, diziam que você era inútil, dizendo que você não presta para nada, que você não ia dar em lugar nenhum.
Amém? Então, muitas vezes, quando eu falo sobre ser educado por Deus e não por diabo, é isso. Às vezes, o diabo, sabendo que nós vamos formar nossa autoimagem a partir das informações que nós recebemos de nós mesmos, das pessoas, as pessoas falam coisas, as situações falam coisas, as formas como as pessoas nos tratam, falam algo para nós. Então, o nosso homem exterior conclui algo e convence o nosso homem interior, olha, você é assim. Isso vai criando em nós o quê? Um complexo de inferioridade, um senso de inadequação. Amém? Então, o diabo, sabendo isso, vai fazer isso, montar esse circo perfeito. Para quê? Para que você conclua, olha, você não é bom o suficiente, não. Nem para um relacionamento com Deus. Você não presta, você é inútil. Então, o diabo, ele vai fazer o quê? Vai criar um ambiente para te educar assim. Trazer essa educação, se oferecendo como esse pai espiritual. Para quê? Para danificar e trazer insegurança para a nossa vida. Amém? Então, Deus, sabendo disso, o que vai fazer? Deus providenciou uma forma também, só que a forma de Deus é o quê? Pela palavra. É por isso que quando você lê a palavra, você nunca vai ver Deus dizendo assim, você é inútil, você não presta, olha, você não é bom o suficiente. Não, a justiça de Deus fala que você é aceito por causa do que Cristo fez, que você é amado por causa do que Cristo fez, que você é precioso, que Deus tem prazer em você, amém? Que Deus está satisfeito olhando para você, que você é uma obra-prima de Deus, que você é propriedade exclusiva dele, que ele te ama, que ele pagou alto preço, que ele tem um chamado para a sua vida que é grande, que a tua vida vai ter um impacto aqui na terra, que você vai cumprir o seu chamado, que ele é fiel, então Deus ele vai fazendo que vai afirmando os seus filhos, mas isso tudo está na palavra. Então muitas vezes a gente nasceu de novo, mas a gente se torna somente um frequentador de igreja, mas agora sabendo que Deus, por meio da sua palavra, tem uma identidade para nós, nós devemos fazer o quê? Nós devemos ir na palavra, vá na palavra, pegue onde tem escrito por Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, em Cristo, e você vai descobrir a nova identidade que Deus tem para você. Então pode ser que você tenha sido educado pelo diabo através dos teus pais, num ambiente que fale totalmente diferente da palavra. Mas Deus agora está dizendo, olha meu filho, você deixa o passado para trás e agora você fica com a identidade que eu trouxe para você a partir de agora. Extraindo uma autoimagem de você, uma opinião de você mesmo a partir de como Deus te vê. Pelas Escrituras. Amém? Então, esse é o trabalho, que nossa identidade está em Cristo. Amém? E que existe esse processo de alienação, essa ideia de alienação parental em que o diabo entra no nosso relacionamento para nos convencer de algo diferente do que Deus faz. Amém? Terceiro ponto, terceira chave, depois vocês anotam, tá certo, gente? Para vocês praticarem isso aqui, porque se vocês querem andar livre da insegurança, vocês precisam praticar. A terceira chave diz o seguinte, reconheça as coisas boas que há em você. Vamos lá em Filemon 1:6. Sabe, muitas vezes a gente acha que é zelo da nossa parte estarmos bem conscientes das nossas falhas, defeitos e do que falta em nós. Porque quando a gente está bem consciente disso, a gente acha o seguinte, se eu ficar consciente o suficiente daquilo que eu preciso melhorar, então eu vou melhorar. Só que isso é uma armadilha do diabo, revestida de zelo. Por quê? Por essa forma de abordar as tuas falhas, os teus defeitos e as tuas fraquezas, o diabo vai fazer o quê? Vai fazer com que você medite nisso tempo suficiente. Mas aí o que a palavra nos instrui sobre isso? Amém? Conseguiram? Filemon 1:6? Projeta lá para mim na revista corrigida. Então o diabo, revestindo isso de zelo, vai dizer, olha, você precisa ficar bastante consciente das tuas falhas, dos teus defeitos, porque se você ficar bem consciente, então você vai poder mudar. Mas olha o que a Bíblia diz, para que a comunicação da sua, Filemon 1:6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o quê? De todo o bem que há em ti, de todo o bem que há em você. Deus está dizendo que a comunicação da nossa fé vai ser eficaz se nós reconhecermos todo o bem que há em nós, e não todo o mal que há em nós. Sabe, a gente devia ter
muito temor quando a gente fica falando e pensando mal de nós mesmos. Porque eu vou dizer a você, se alguém vier falar mal da minha esposa para mim, meu amigo, vai dar confusão. E por quê? E Deus fala que nós somos o que de Cristo? A noiva. Então por que você se permite ficar falando mal de você mesmo? Às vezes você nem fala da sua boca, às vezes até sai. Mas por que você permite esse diálogo que fica tentando denegrir a tua autoimagem? A gente devia ter temor. Assim é Deus, quando olha, estou dizendo que amo, estou dizendo que estou satisfeito, que eu tenho prazer. E Ele está dizendo o tempo todo que não presta para nada, que é inútil, que não... Não, a gente deve ter temor no coração de ficar guardando ressaltando as nossas falhas. Amém? Então, o diabo vai fazer isso, né? Sabendo que é a partir de reconhecermos todo o bem que há em nós, que a nossa comunicação, a comunicação da nossa fé vai ser eficiente, que ele vai trabalhar nisso daí. Então, nós devemos, pode voltar para o slide, nós devemos celebrar o que é positivo e meditar e falar coisas a respeito de nós mesmos, coisas positivas a respeito de nós mesmos. Não é você ficar falando para o outro, olha, eu ensino bem, eu ensino bem. Eu falo. Não é falar para os outros, mas é você falar para você mesmo. Olha, eu me deparei, eu não sabia que, na verdade, isso estava na minha vida. Mas eu me deparei, eu fui fazer um curso, e aí eu cheguei lá na ocasião, o professor disse assim, enumere 10 qualidades suas. Rapaz, eu não consegui completar as 10, não. Porque eu estava tão consciente de tanta coisa errada que tinha em mim, que eu não conseguia nem ver as minhas qualidades. É assim que o diabo vai trabalhar na nossa vida. Então nós devemos reconhecer todo o bem que há em nós, valorizando o que temos de positivo, valorizando as nossas qualidades, as nossas habilidades, amém? Nos concentrando no nosso potencial e não nas nossas limitações. Então muitas vezes, essa pode ser uma revelação, né? Que Deus ele não fica maior quando você fica se rebaixando, não. Eu sou um pobre, um miserável pecador, um verme de Jacó. Aí Deus vai dizer, rapaz, eu fiz ele uma obra-prima. Né? Então isso vem revestido como se fosse uma humildade. Mas quando os espias foram lá para espiar Canaã, quando os 10 voltaram dizendo que eram como gafanhotos aos olhos dele, o que foi que Deus disse? Olha que humilde, foi isso que Deus disse? Não, isso é incredulidade. Isso é incredulidade. Então devemos ter temor, sabendo que somos a noiva de Cristo. E que se estamos falando mal da noiva, cuidado, porque o noivo não vai ficar satisfeito. Vai ficar satisfeito? De maneira nenhuma. Amém? Então, Eduardo quer dizer que eu vou negar as minhas falhas, quer dizer que eu vou fingir que elas não existem? Não. Quer dizer que você vai saber, claro, você deve manter cada uma das áreas da sua vida que você precisa melhorar, certo? Em todo o tempo diante de Deus. E se colocando nesse lugar, mas sabendo que, olha, Deus está trabalhando na minha vida. Eu hoje estou melhor do que estive antes. Eu posso até não estar como eu gostaria, mas eu não estou onde eu estava. Olhando as nossas falhas em perspectiva, considerando, olha, Deus está trabalhando em mim. E conviver bem com isso. E não deixar que isso vire o centro da tua vida. Amém? Quarta chave, estou acabando já. Quarta chave, exerça o seu dom e evite comparações. Então, você deve se dispor para servir e se colocar, porque o que acontece muitas vezes? As pessoas querem fazer o que as outras estão fazendo que está dando certo, mas cada um de nós é único e tem um chamado em Deus. Então, devemos exercer o nosso próprio dom e evitar a comparação, porque a comparação é a raiz da cobiça e da condenação. Sabe, muitas vezes eu tenho 30 minutos de devocional por dia, estou dando um exemplo. Não vou nem dizer qual é o meu para você não entrar em condenação, porque esse é o exemplo. Às vezes você está lá, você tira o teu tempo com Deus, tira um tempo de oração em outras línguas de manhã, adora, ora em línguas, ora em português, aí você sai do teu quarto, consciente da presença de Deus, energizado, né? Vou para o trabalho, rapaz, eu vou ser usado por Deus hoje. Você leva 30 minutos para isso. Aí vem um pregador e diz que passa 2 horas, 3 horas lendo no devocional por dia. Aí, conclusão sua. Rapaz, é por isso que as coisas não estão acontecendo. Acho que Deus não está satisfeito, não está bom o suficiente para Deus. Então isso começa a gerar o quê? Pode ser que gere condenação, pode ser que gere cobiça também. Então nós devemos fugir, nós devemos evitar nos compararmos com outras pessoas, sabendo que somos únicos.
e nos colocando à disposição para exercer o dom que nós temos. Você vai exercendo o teu dom, e à medida que você vai exercendo o teu dom, né, você vai ficando bom naquilo, você vai ganhando segurança naquilo também. Quinta chave, quase fechando, não queira agradar a todos. Amém? Aprenda comigo, eu estou aprendendo a dizer não. Sabe que isso é uma grande dificuldade para mim, mas eu estou sendo treinado por Deus nisso. Eu estou crescendo nisso ainda. No meu trabalho, tem um rapaz, eu trabalho no Tribunal de Contas, e aí eu estava fazendo auditoria em dupla com ele. E chegou um momento em que, uma parte no trabalho, que ele disse, olha, agora a gente vai ter que mentir. Aí eu disse, rapaz, olha, essa parte do trabalho não vai dar para eu fazer não. Aí ele, peraí, menino, então quer dizer que tu não pode mentir não? Como quem diz assim, ó, tu é o santinho. Aí eu disse, pronto, exatamente, eu não vou fazer não. Não vou fazer essa parte do trabalho não. Para mim não dá não, para mim eu paro aqui. Não dá para mentir não. Né? Aí sabe o que aconteceu? Passados alguns meses desse trabalho, essa mesma pessoa me chamou para ir ocupar uma função comissionada dentro do TCE para ganhar mais do que eu estava ganhando antes. Então, quer dizer, quando ele percebeu que eu não ia me render e me deixar manipular por ele, o que acontece? Porque quando você faz o que a outra pessoa quer, violando os teus valores, essa pessoa vai perceber que ela pode manipular você. E às vezes você está fazendo aquilo para ser aceito, mas na verdade aquela pessoa ela não vai te respeitar mais. E aí quando eu simplesmente não me rendi a isso que ele fez, o que aconteceu? Quando ele pensou numa pessoa séria para indicar, ele pensou em quem? Ele pensou em mim. Então, na verdade, eu engano quando a gente se rende para fazer o que o outro quer, violando os nossos valores, amém? Achando que a gente vai ser aceito e aquela pessoa vai nos respeitar. Não, ela não vai respeitar você se você fizer o que ela tiver um comportamento que ela espera de uma pessoa do mundo. Amém? Então, você deve o quê? Não queira agradar as outras pessoas. E isso vai decorrer de quê? Do teu senso de justiça, da tua consciência de que você é a justiça de Deus também. Sabendo assim, olha, eu não vou fazer isso para agradar o homem e desagradar a Deus, não. O que é que ele vai ficar pensando? Mas e o que é que Deus vai ficar pensando? A gente deve parar, deve meditar nesse ponto. Sexto ponto, e foi exatamente o que aconteceu, né, gente, com Daniel. Daniel, simplesmente porque não se rendeu, ele foi o quê? Foi exaltado lá no reinado de Dario. Por quê? Porque ele não se rendeu. Sexta e penúltima chave, aprenda a lidar com as críticas. E aqui tem dois viés aqui. Né? Você deve aprender o quê? A ouvir a opinião das pessoas sobre você e não deixar com que isso te afete, isso mexa com você. Amém? Aí tem o outro ponto também, de você saber dar a sua opinião e a sua crítica e você ficar livre para, se a pessoa não quiser ouvir e nem quiser praticar aquilo que você está dizendo. Porque porque se você quiser isso, você está querendo, na verdade, manipular aquela pessoa. Então, nós vamos experimentar de maturidade nos nossos relacionamentos quando nós formos maduros o suficiente para ouvir críticas e opiniões, né? Se tem algo que você precisa mudar, você muda. Mas se a outra pessoa te rejeitou, se a outra pessoa, ela simplesmente não concorda com você e você não está concordando com ela, pronto, você fica bem. E hoje, agora, nas redes sociais, ainda mais, né? Tem essa coisa, é um linchamento. Eu comecei a olhar o Twitter, participar do Twitter, acho que tem uns 2 meses. Meu amigo, eu vejo que uma pessoa fala, vem um linchamento, assim, as pessoas falando mal, é uma coisa horrível. Imagina se a pessoa se deixar afetar pelo que as pessoas estão dizendo a respeito dela, ela não vai nem viver. Vai ter que ficar tomando remédio, antidepressivo, né? E por fim, a última chave. Tenha uma revelação pessoal do amor de Deus. O pessoal do louvor pode vir. Vamos lá comigo em Marcos 1:11. Marcos 1:11. Então, Eduardo, se eu praticar realmente essas chaves que você compartilhou essa noite, eu vou desfrutar dessa segurança. Vai sim. Amém? Marcos 1:11, falando sobre o batismo de Jesus. Falamos aqui que não é meditando nas nossas falhas e fraquezas que nós vamos ser transformados. A Bíblia diz que nós somos transformados de 2 formas. Somos transformados pela renovação da nossa mente, ou seja,
À medida que nós meditarmos em que nós somos em Cristo, nós vamos ser transformados, a partir da nossa renovação da mente. Né? E lá em 2 Coríntios 3 também fala sobre que nós somos transformados de glória em glória, contemplando como por espelho o Senhor. Amém? Então isso fala de quê? Que existe uma operação, uma diligência tua com a palavra de descobrir quem você é em Cristo, mas existe também uma exposição tua a esse lugar de oração em que você é transformado à medida que você contempla o Senhor. Então não é somente você se apropriar do que a Bíblia diz, do conceito. Eu falei aqui do conceito de justiça, falei tudo, mas não é sabendo o que é justiça, é você deixando o Espírito Santo realmente plantar essa revelação no teu coração de que você é justiça. Amém? Mas tem outra coisa também tão importante quanto essa revelação de que você é justiça. Esse texto daqui de Marcos 1 fala sobre isso. Marcos 1:11. Veja, Jesus, ele é a palavra de Deus. Amém? Mas esse texto mostra que Jesus, que é a própria palavra de Deus, foi passar por esse batismo. Jesus foi passar por esse batismo porque ele era pecador? Não. Diga comigo, Jesus nunca pecou. Então esse batismo daqui, ele é um batismo de substituição. Amém? Então tem esse ponto aqui. Aquele que é a palavra de Deus precisou entrar nesse batismo para nos substituir, mas quando ele saiu das águas, o que foi que aconteceu? Veio uma voz do céu e disse: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então mesmo Jesus com essa consciência plena de justiça, porque de fato nunca pecou, e nesse ponto ele é diferente de nós, né? Mas ele, quando saiu das águas para cumprir o seu chamado em Deus, ele precisou ouvir essa voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Falando de que não basta uma consciência de justiça, você precisa estar consciente do amor de Deus por você e de que Deus tem prazer na tua vida, de que Ele te ama com amor profundo e incondicional. E quando olhamos para Jesus nesse batismo, né? Não é por acaso que Jesus chegou para ser batizado aqui e não tinha feito nenhuma obra, nenhum milagre. Porque Deus queria mostrar para Jesus que ele não era amado e aceito por causa das coisas que ele fez. Já que ele era santo, já que ele era justo completamente, ele chega nesse momento de ser batizado para dizer a Jesus: Olha, meu filho, eu te amo e tenho prazer em você. E isso não tem nada a ver com o que você vai fazer aqui na terra. Isso fala para mim e para você de que esse amor de Deus não tem nada, não é afetado pelas nossas falhas. Amém? Então, se esse batismo é um batismo de substituição, ao levantar-se das águas, essa voz que diz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Essa voz é para mim e para você também? É, porque esse batismo foi um batismo de substituição. Então, se nós queremos ter sucesso na nossa jornada aqui na terra, como Jesus teve, sendo rejeitados porque os dias são maus, para os crentes se preparem, porque vamos ser cada dia mais rejeitados. Então precisamos estar blindados como Jesus estava, blindados contra a rejeição, blindados contra a oposição, contra a opinião das pessoas. E precisamos o quê? Dessa consciência de justiça, mas também dessa voz muito alta dentro de nós dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Amém? Então eu quero que você se levante nessa noite, né? A gente vai tocar uma música aqui. Eu quero que você, se você não conhece, você presta bem atenção nessa música. Agora eu não quero que você se levante para ouvir cantar essa música assim: é a última música do culto, vai acabar, graças a Deus, eu estou indo embora. Não, eu quero que você preste atenção no que você está cantando. Eu quero que você deixe Deus falar com você, imprimir essa música dentro de você. Amém? Muitas pessoas têm dificuldade de andar em amor aqui na terra. Por quê? É porque essa voz não está muito alta dentro deles. Você precisa estar cheio desse amor, consciente de que você é amado e que Deus tem prazer em você, para que você possa amar a outras pessoas com esse amor que você recebeu e está cheio. Então eu quero que você feche os teus olhos, deixa essa música. Se você sabe cantar, aproveita. Não canta aquela coisa repetida, não. Presta atenção no que você está cantando. Amém? E deixa o Espírito Santo fazer como ele fez com Jesus. Amplificar essa voz dentro de você, dizendo: Meu filho, eu te amo.
Não é porque você errou que eu te amo menos. Eu não te amo mais por causa do teu desempenho, meu filho. Amém? Então o louvor vai cantar essa música. Eu quero que você se derrame mesmo. Amém? E deixe esse amor encher o teu coração. Em nome de Jesus.